Olá, meu amigo e amiga. Essa manifestação de Donald Trump em apoio da figura do criminoso mor da nação, aquele que a Polícia Federal documentou como sendo um reles ladrão de joias, o chefe de um crime, está servindo, curiosamente, para situações interessantes. Isso porque está ajudando a delimitar quem de fato é brasileiro, quem de fato defende o nosso país, o interesse da nossa nação, do povo brasileiro, daqueles que são lacaios, aqueles que são corruptos, venais, aqueles que estão zelando por interesses internacionais contra a nossa soberania. E tem gente muito graúda no meio dessa história, uma espécie também de servilismo jornalístico, porque tem jornalista que está se prestando a um papel que merece também um reparo aqui, me perdoe os colegas aí, porque eles não ficarão imunes também a algumas críticas. Eu vou mostrar aqui para vocês a reação de um advogado que pertence àquilo que eu tenho chamado aqui de vocês de universo dos jegues juristas internacionais, fazendo um papel absolutamente ridículo, que, enfim, o bolsonarismo está ajudando a replicar como se fosse a última bolacha do pacote, como algumas pessoas gostam de dizer, né? A cena chega a ser engraçada e patética ao mesmo tempo. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo em meio a um fato muito importante que a imprensa aqui no nosso país não dá a devida importância. A relação que está ficando cada vez maior entre o Brasil e a Índia. Tem coisas muito interessantes aqui que eu quero mostrar para vocês. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, dê um cliquezinho aí no botãozinho, na tua tela, no teu computador, no seu celular, e venha participar aqui do nosso portal, compartilhe os nossos vídeos, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário, e se puder, prestigie também tanto o nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia, como também o nosso novo canal de cortes, que eu vou colocar no primeiro link, no primeiro comentário aqui, para você ajudar ele a chegar também a 100 mil pessoas inscritas, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, tem coisas incríveis que estão acontecendo aqui no nosso país. Algumas coisas passam despercebidas, mas não pelo nosso portal. Como, por exemplo, o tipo de cobertura jornalística, que merece até aspas, né? Cobertura jornalística entre aspas. Que está acontecendo aqui no Brasil, por conta de algumas falhas, algumas coisas, no mínimo, esquisitas. Justiça da Flórida manda intimar Moraes em caso de empresa de Trump. Pergunta é, como é que os jornalistas estão sabendo disso? Qual é a fonte disso? Tem fonte? Por acaso a Justiça da Flórida ela faz um release todo dia e manda para os jornalistas do mundo inteiro para dizer quem eles estão citando? Não. O juiz ou a juíza da Flórida manda essa comunicação para as pessoas? Também não. Tem setoristas da Folha de São Paulo, de jornais aqui no Brasil, espalhados por todas as cortes internacionais de justiça, mundo afora? Também não. Então, a pergunta é como é que chega essa informação? Detalhe, a informação foi checada? Me desculpa aí os colegas jornalistas, né? Não dá, né? Isso aqui no UOL... Folha e Estadão. Justiça da Flórida manda notificar Moraes novamente em caso de empresa de Trump. Vem cá, como é que estão sabendo disso? A ação é movida por Trump Media e Rumble, que acusam o ministro de censura. STF disse que não vai se manifestar. Claro que o STF não vai se manifestar, porque até agora não há nenhum tipo de informação oficial. Estadão, Folha, UOL, Globo, etc, etc. Vocês estão tendo acesso a que tipo de informação? Ou será que são os advogados da parte interessada da extrema-direita internacional que estão plantando isso nos veículos de comunicação, estão passando releases para vocês? Porque se não chegou nenhum tipo de comunicação, e ela não deve até chegar, porque o Estado brasileiro, a nossa soberania, não permite que um juiz estadual de qualquer lugar do mundo venha intimar um ministro da Suprema Corte do nosso país. Ué, ficaram malucos? Isso tudo não é criticado, não é levantado aqui por esses jornalistas, pelos veículos de comunicação. A notícia é dada como uma notícia verdadeira e pronto, né? Eu fui até ver, como mostrei para vocês mais cedo, a petição, né? Eu acho que até tirei aqui a petição muito rapidamente, mas não tem assinatura de ninguém, não. Lá na petição está escrito lá que é o oficial do cartório que deveria assinar, e não tem data, não tem nada. Então, alguém ficar se manifestando em cima de algo que não está no mundo jurídico é muito complicado, sobretudo jornalistas darem isso como uma notícia bombástica, como um fato concreto, algo que está caminhando. Então, olha, a crítica profissional tem que ser feita também, né?
E aí a gente chega aqui na patifaria consorciada. O senhor governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, que foi um militar que serviu às Forças Armadas Brasileiras, ele deveria ter noção do que significa patriotismo, defender a pátria. Mas parece que ele não tem. Ou se tem, ele está conscientemente se comportando como um lacaio, um traidor da pátria. Porque na medida que ele coonesta, né, ele dá uma legitimidade a uma fala de um presidente de uma outra nação contra a Suprema Corte do nosso país, dizendo, olha, o que o Supremo Tribunal Federal do Brasil está fazendo não vale nada, isso é lixo, ele está sendo perseguido, o que vale é o voto do povo. Então ele criou duas instâncias de julgamento. Uma é a instância que qualquer cidadão estaria sujeito, ou seja, uma justiça comum, e outra uma justiça feita pelo eleitor. O que o eleitor decidir está acima de qualquer coisa. Nos Estados Unidos até pode isso, né, gente? Porque alguém condenado criminalmente, o eleitor pode votar nos Estados Unidos e o cara ser eleito e ficar dentro da cadeia. O cara pode administrar um país dentro da cadeia, que foi o risco que Trump correu no meio dessa história. Então, quando ele faz isso, ele dá uma endossada, né, o Tarcísio de Freitas, de um pensamento de um intervencionista na nossa soberania contra uma instituição brasileira, né? Para vocês verem como é que as Forças Armadas do nosso país formou tanta gente ruim. Esses golpistas que vão para a cadeia com Bolsonaro, no orquim de Bolsonaro, e esses que escaparam, mas que continuam com esse papel nocivo aí. Gente da pior qualidade em termos de patriotismo aqui no nosso país. Bom, e lá fora continuam os tambores. Steve Bannon, Trump está aborrecido e sanção a Moraes virá em semanas. Ah, é? Vai vir sanção ao ministro Alexandre de Moraes? Estamos aguardando. Aliás, ele também está aguardando, só que tem um negócio, né, gente? Vou pegar aqui a matéria aqui. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu, em função disso, estou procurando a matéria aqui, ele deu um prazo maior agora para a ação, deixa eu ver aqui, essa aqui, achei. Às vezes a gente perde um pouquinho aqui, né? Alexandre de Moraes prorroga inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então prorrogou o inquérito lá para ver se o Banana, se ele está tendo sucesso na sua empreitada golpista contra o nosso país, né? Porque agora o inquérito tem mais 60 dias. Se o Trump fizer alguma coisa concretamente contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, o crime estará materializado, aquilo que a gente chama em direito penal de exaurimento do crime, ou seja, a ação da criatura contra a nossa soberania nacional teve uma consequência. Então aí vai ficar complicado para você, hein, Bananinha? Como é que você vai escapar disso? Vai, de fato, ter que ficar colado aí nas partes baixas de Donald Trump para conseguir escapar da cadeia, né? Então esses são fatos. Bom, vamos avançar aqui. Hoje aconteceu um negócio muito importante, que foi uma série de assinaturas de acordos entre o Brasil e a Índia, um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e que a gente tem pouca informação, né? A gente não tem muito acesso às informações de lá, cultura, enfim, não existe muito intercâmbio, não existia muito intercâmbio entre Brasil e Índia. Então, quando duas nações que fazem parte dos BRICS começam a fazer uma série de acordos bilaterais, gente, nós estamos falando aí em bilhões de dólares, estamos falando aí de interesses muito importantes, fora das garras dos Estados Unidos. Tem coisa muito interessante, tem inclusive uma conexão de internet via cabo para o Brasil e a Índia não ficarem subordinados a qualquer tipo de interferência tecnológica de fora, né, dentro desses sistemas. E a Índia tem sistemas, inclusive militares, de todas as áreas de conhecimento, muito avançados, embora seja um país também com uma desigualdade social muito grande. E o presidente Lula deu uma condecoração por Narendra Modi, que foi muito interessante, muito significativa. Vamos acompanhar esse trecho aqui, vamos lá. Nacional do Cruzeiro do Sul. Aí o Lula pega ali a mais alta comenda, né?
que nós temos no nosso A país, né? Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul foi instituída originalmente no ano de 1822 pelo imperador Dom Pedro I e restabelecida pelo decreto número 22.165 de 5 de dezembro de 1932. Trata-se da mais alta distinção. Gente, uma coisa muito engraçada no Lula é que ele meio que foge do protocolo, né? Ele não sabe se pode abraçar, se não pode, se pode beijar. Ele sai pegando, abraçando, pega no braço, né? É uma coisa, isso aí todo mundo reconhece, né? Essa capacidade do Lula de chegar nas pessoas. E o Narendra fez falas muito importantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Calorosa nos dada no Rio e agora em Brasília. Deixa eu colocar aqui, tá muito acelerada a fala dele aqui, deixa eu colocar com a tradução simultânea. Ficamos encantados pela beleza natural da Amazônia e também pela afeição do senhor. Hoje, o presidente Lula me honra com o prêmio nacional mais alto do Brasil. Isso é um momento muito orgulhoso e muito emocional para mim, e não só para mim, mas para 1,4 bilhão de cidadãos indianos. Agradeço do fundo do meu coração ao presidente Lula, ao governo brasileiro e ao povo brasileiro. Amigos, o meu amigo presidente Lula é o arquiteto-chefe da parceria estratégica Brasil e Índia. Ele desempenhou um papel significativo em fortalecer as nossas relações. Cada reunião com ele me encheu de energia para trabalhar em prol da prosperidade e bem-estar dos povos de ambas as nossas nações. Bom, isso é para quem diz, né, que o Lula e tal faz reparos, né, que no plano internacional que ele não estaria muito bem, enfim, né, o depoimento do presidente, do primeiro-ministro da Índia, né, e ele finalizou assim. Eu agradeço por essa condecoração de mais alta importância e por sua amizade, em nome de 1,4 bilhões de indianos, e expresso do fundo do meu coração a minha gratidão ao senhor. E também eu quero lhe convidar para vir à Índia. Muito obrigado. Muito obrigado em português. E aí o Lula vai, agarra ele, abraça, né? É um negócio... Eu acho muito interessante, muito engraçado, né? Eu queria terminar aqui o nosso papo com vocês aqui, com a fala aqui do advogado do Rumble, lá da turma do Trump, né? Fazendo reparo aqui, a nossa soberania também, eles estão se achando. Olha o cara diz aqui, vamos lá. Esse comunicado está... Comunicado da AGU, dizendo, olha, a AGU disse, não podemos fazer nada, por enquanto nós estamos organizando aqui, caso venha ter alguma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, vamos tomar as providências, né? Ele ficou nervosinho. Cheio de mentiras, ok? Primeira coisa... Está dizendo que o comunicado da AGU, falando isso, que é mentiroso. E que você pode mentir por omissão. E Isso é uma coisa incrível, hein? Você ser um mentiroso por omissão, hein? Uma categoria que aqui no Brasil nós não conhecemos, né? Você mentir por omissão. Muito sério quando uma entidade pública faz um comunicado mentindo à sua população. Sabe? Isso te demonstra o politizado que está o assunto. Tá? Por que estou falando isso? Porque na primeira decisão da juíza na Flórida, eles falam recusou a petição. Né? O que aconteceu, né? O juiz da Flórida falou, não tem nem pé nem cabeça. Negou a petição de uma liminar. O que estão omitindo, por isso estou falando de mentira por omissão, o que estão omitindo é que a juíza negou a liminar por não ser necessária, porque as ordens do ministro Alexandre de Moraes, como foram apresentadas a Rumble, são ilegais e não podem ser cumpridas nos Estados Unidos. Você acha que uma entidade pública pode mentir desse jeito? Deveria? Gente, é a coisa de uma pessoa com problema mental, né? O problema de caráter. Claro que a juíza falou óbvio, que as decisões do ministro Alexandre de Moraes não se aplicam numa outra jurisdição, mas o advogado reborn aí do universo do JEG
tá querendo amedrontar as pessoas, mas não vai colar não, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário e até o nosso próximo encontro. Tchau!